A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de um Adcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E hoje a gente vai gravar um podcast um pouquinho diferente. A gente vai fazer o Adcast da EBD. Isso aí. Você tá ligado como é que vai ser, Felipe? Eu vi uns spoilers hoje no episódio do Juliano. Quem não assistiu o episódio do Juliano, assiste lá que tem um spoiler do que a gente vai fazer aqui hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, Pai do Senhor. Aqui mais uma vez, né, Miguel? É isso aí. Então, só rapidinho, antes de passar para as pessoas que vão comandar o nosso podcast hoje, qual que é a proposta? No início de cada trimestre, nós vamos fazer um podcast falando sobre as lições que nós vamos estudar, ok? E para isso, nesse piloto, nós estamos aqui com o pastor Juliano Marques, coordenador do campo de Itajaí, da Escola Dominical, e o pastor Taranto, que é o coordenador da nossa congregação sede. Ambos já estiveram gravando com a gente aqui episódios do nosso podcast, estão retornando, e eu já quero passar a bola agradecendo pela presença de vocês. Muito bem, então, a todos, graça e paz do Senhor. Muito feliz de poder estar aqui, Miguel. Felipe, Deus abençoe. Pastor Taranto, é um prazer, uma honra. Como dizia um amigo inenarrável, estar aqui com todos vocês, com o Mano, Cadu, Deus abençoe, o André também. Como disse o Miguel, eu até vou acrescentar aqui, Miguel, então, é o Adcast da Assembleia de Deus de Itajaí, mas também o EBDcast. EBDcast. Então, vamos colocar os casts aí no lugar certo. Já vamos modificar isso. Isso aí. Então, a gente está muito feliz de poder estar aqui iniciando, né, esse projeto para 2023, mas já gravando agora em 2022, falando um pouquinho, dando um spoiler sobre a nossa lição de adultos hoje, né, o tema é sobre a lição de adultos hoje, que vai ser para o primeiro trimestre de 2023. Essa é a nossa proposta, nós vamos estar comentando aí de uma forma bem sucinta, porque são muitos tópicos, né? Temos muitos assuntos para serem tratados, e é um assunto extremamente importante. Nós precisamos viver isso, mas viver esse avivamento de uma forma bem correta. O tema da nossa lição é aquela câmera ali, pode ser? Pode ser. Olha aqui o tema da nossa lição, então. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição, ela vem sendo comentada pelo nosso querido pastor Erinaldo Renovado. É isso aí. Benção. Pastor Taranto, Pai do Senhor. Pai do Senhor, também é um prazer muito grande estar novamente aqui, né? Já estamos aqui, figurinha carimbada aqui no ADcast. Prazer também poder estar com o pastor Juliano, para juntos aprendermos aqui e também darmos uma diretriz para os nossos professores e alunos que vão estudar essa lição tão importante nesse trimestre. Com certeza que vai ser muito edificante para todos nós. Amém. Show de bola. Pastor Taranto, vou pedir para o senhor puxar o microfone um pouquinho mais para perto, para podermos captar a sua voz. Ok. Melhorou? Essa voz aí que exala tanta sabedoria. Pode contar com a crise. Pastor Juliano, eu quero passar a bola para vocês, porque hoje quem vai comandar o nosso podcast é vocês. Eu e o Felipe estamos aqui só para dar um bisu e poder palpitar naquilo que a gente acha que sabe. Então tá bom. Então, o que tu traz para nós aí? Que essa lição aí tu já aviva a tua obra, um chamado para as Escrituras, quebrantamento ao poder de Deus, mas como é que vai ser? Qual que é uma introdução dela pra gente? Então, se a gente falar alguma coisa errada aqui, só aperta o botão vermelho, tá? Corta o microfone. Heresia aqui, tá, sabe que não passa no filtro. Isso aí. Então, Miguel, na realidade eu percebo, pastor Taranto, que essa nossa lição, Aviva a Tua Obra, ela de certa forma ela tem uma continuidade com a lição que a gente está estudando hoje, né? Que é a justiça divina baseada no livro do profeta Ezequiel. Então, a nossa lição desse primeiro trimestre, ela é subdividida em 13 lições, e para esse podcast, aqui nós vamos subdividir ela em 5 tópicos principais, porque senão nós não vamos ter tempo hábil aí para poder comentar todos eles, né? Então, a nossa lição ela está subdividida em 13 pontos, são 13 domingos que nós vamos estar ali estudando, né? Estando alimentados pela palavra de Deus, baseado na nossa lição e também nos contextos bíblicos. A nossa primeira lição, o nosso primeiro tópico aqui do nosso podcast, nós vamos falar sobre o avivamento, como era o avivamento, como era o perfil dos avivamentos, ou como foi, né, o perfil dos avivamentos no Antigo e no Novo Testamento. Quais foram as marcas, né, desse
desse avivamento. Aí eu queria já ponderar com o pastor Taranto esse tópico tão importante, como que se manifestava o avivamento de Deus através do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. O avivamento, como a própria revista, o comentarista diz, é uma intervenção de Deus. Então, é um momento, pode, como estava na própria revista aí, existem alguns fatores que vão disparar esse avivamento. Pode ser uma crise, pode ser o pecado, pode ser um afastamento de Deus, pode ser uma invasão inimiga, e a gente percebe isso notadamente no livro de Juízes, que aproximadamente por 15 vezes, Deus tratou com Israel exatamente dessa forma. Havia um momento de obediência às suas leis, aos seus mandamentos. Uma vez que o povo obedecia, estava tudo bem. Daqui a pouco o povo desobedecia. Vinha uma disciplina por parte de um inimigo. Havia um clamor. Nesse clamor havia um despertamento, né? Só abrindo um parênteses, quando a gente fala de avivamento, na nossa perspectiva neotestamentária, no Novo Testamento, já é o manto, o reperpério, né? Tem nada disso. Mas avivamento, primeiro o avivamento da Bíblia que a gente tem, a gente vê isso lá no livro de Gênesis 4, 26, né? Assim que Caim matou Abel, depois nasceu Sete tem um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que a partir dali começaram a buscar o Senhor. Então é o primeiro, vamos dizer assim... Lampejo. Primeiro lampejo. O primeiro lampejo pós queda, né? Que a gente vê assim, de avivamento, que alguém saiu para buscar o Senhor, né? Então, voltando à questão de juízo. Então, novamente o povo pecava, Deus mandava então uma disciplina, o povo levantava ali uma crise e o povo sentia necessidade de aproximação do Senhor. Então, essa necessidade de aproximação de Deus e esse reconhecimento de que precisava estar próximo do Senhor, a gente pode tratar isso como avivamento. Existe avivamento que o homem busca e tem avivamento que é parte de Deus. O que parte de Deus é o que está na revista, o texto que foi utilizado ali. Acho que da revista é o 2 Crônicas 7. 7,14. 7,14. Vai do 12 ao 15, né? Então você vê que, só vou ler só um versículo aqui, diz assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então agora vem a mão de Deus como se eu quero, né? Ele orou, claro, mas parte de Deus agora, essa bênção do avivamento. E a gente vai ver qual foi, no que culminou isso, foi a Shekinah. É até bom, né? A gente interessante. Né? Não existe essa palavra Shekinah na Bíblia, né? Isso é um termo que foi utilizado pós ter sido escrito a Bíblia, né? O termo utilizado lá é kavod, é um B meio V, né? Kavod. E o contrário, quando não tem aí, kavod, não tem, né? Não tem a glória. Tem até o filho lá do neto do Eli. Neto do Eli. Então, e acabou, né? E acabou. Mas é isso que escreve Kabod, né? Então, quando essa presença de Deus ela encheu o templo, né? Como a escola dominical, é bom a gente acertar algumas coisas, né? Precisamos. O pastor Juliano, existe aquela... os sacerdotes caíram no templo. Não, a Bíblia não diz que eles caíram, eles não conseguiram ficar dentro do templo. Né? Não suportaram, né? Não suportaram, então tiveram que sair. Né? Aqueles caras, porque é bom dizer isso. Não é arrebatamento, né? Já foram arrebatados. Foi arrebatado, arrebatou os sentidos. Caiu. Não, eles não suportaram. Até algumas seitas neopentecostais, eles se utilizam desses textos para dar base a essas doutrinas loucas. Promover esse movimento, né, pastor? Não estou dizendo que o Senhor não possa arrebatar a gente. É que a gente tenta trabalhar a exceção como regra, né? Exato. Nós somos aqui, eu creio em todas as manifestações aí do Espírito Santo, né? Graças a Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né? Então, pastor Jano, já passando a bola, ficar falando. Posso fazer uma provocação? Claro. Aproveitar que a gente está ainda no conceituando algumas questões aqui.
a gente já, como vocês já falaram, né, o avivamento, ele precede, né, da vontade de Deus, ou seja, é um ato soberano do Senhor, né, o Deus que promove o avivamento. Nós, como igreja, não conseguimos promover um avivamento, né, a gente consegue buscar tentando entrar nos trilhos. Mas vocês concordam que em todos os registros bíblicos de avivamentos que aconteceram, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o avivamento ele tem como uma regra de ser precedido por um arrependimento genuíno do povo? Vou tentar melhorar aqui. Se a gente pega os registros bíblicos de todas as situações que aconteceram, uma intervenção divina, de Deus derramar um avivamento, eles são precedidos ali de um arrependimento, assim, de reconhecimento de pecado, de miserabilidade. O povo reconhecer ali, entender e reconhecer a sua posição, né? Não, nós estávamos trilhando um caminho errado. Precisamos voltar ao caminho certo e não só voltar, nós precisamos buscar em Deus a sua graça e misericórdia por aquilo que nós fizemos de errado. Nós somos pecadores. E aí, a partir desse start, Deus derramou o avivamento. Eu não sei se vocês concordam com isso, até porque eu parto desse ponto, porque eu acho que sem isso, começar o avivamento sem que haja arrependimento genuíno, é como se fosse Deus derramar o fogo para consumir o holocausto de Elias sem o altar ser arrumado, né? Não sei qual que é a visão de vocês sobre. No meu ponto de vista, com certeza, você precisa ter um arrependimento, né? A gente, quando nós olhamos, principalmente para o livro do profeta Abacuque, a lição vai falar lá no final da lição, o profeta Abacuque, ele começa o livro dizendo o peso que viu o profeta. Então, é algo que é uma visão, no caso ali, para ele foi uma visão muito constrangedora, uma catástrofe, ele estava vendo ali por conta da invasão do exército. Ele falou que estava chegando um exército, Deus usando as pessoas injustas para trazer justiça à nação, e aquilo tudo foi promovendo dentro do coração do profeta um arrependimento pela nação, ao tal ponto que ele chega, ele ouvia a tua palavra e temia. Então esse temor do Senhor, ele traz arrependimento. O profeta Joel também é a mesma coisa. Então, pastor Taranto, o senhor me corrija, mas com certeza o que precede o avivamento, primeiramente, é um arrependimento produzido, promovido pela palavra de Deus. Isso é impossível não crer, né? O ato contínuo aqui de 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então isso é fator chave, né, para que isso aconteça. A gente vê com Samuel aconteceu isso. A gente vê na lição segunda, que vai falar do Josias, né, que ele teve que tirar a idolatria. Neemias e Esdras, a mesma situação. Neemias pediu perdão pelos seus pecados, né? Ele se inclui, embora ele não tivesse culpa de nada, né? Mas ele se inclui. E uma das características de alguém que quer o avivamento é reconhecer que é um pecador. Não existe ninguém bom, né? Tem até algo interessante que eu ouvi alguém falar: pastor, eu estou chateado porque alguém me disse que eu sou isso, eu sou aquilo. Fica feliz. Você é pior do que isso. Foi bacana. É isso aí. Então nós não somos Ainda bons, falou né? metade, pô. O pastor Taranto falou um negócio interessante e eu me lembrei do rei Manassés. Ele foi um cara terrível, no final se arrependeu e Deus concedeu então ali perdão e com certeza viveu e conseguiu, através do seu arrependimento, produzir um avivamento na nação na qual ele estava reinando, por conta do seu arrependimento. Às vezes eu li aquela história, eu não consigo perdoar. É verdade. A gente, claro que Deus perdoa, mas tanta coisa ruim, o próprio filho passar pelo fogo, né? E no final, então... Tem coisas na Bíblia assim que tu vê, não, é só Deus mesmo. Tem que ser Deus ali. Porque se agora, o senhor falou uma coisa e eu achei bastante interessante. Um dos gatilhos, então, para o avivamento, a gente pode dizer que é o pecado. O reconhecimento. O reconhecimento. Sim. Uma outra coisa que você falou, que o primeiro avivamento registrado na Bíblia, então, foi ali a partir
de Enos, ok? Ou 7. Digamos que não está escrito avivamento. buscar. Não, mas a gente entende buscar. que quando eu busco a Deus, que é vida, né? A fonte da vida. Então eu entendo que Adão no Éden era totalmente avivado. Totalmente cheio tá de na vida. presença, né? Estava buscando. Eu acho que Caiu. não sei se seria a palavra avivado, porque Já tinha vida, né? já tinha vida. Isso, porque obviamente Ele dá não vida. dá a vida. Não sei. Interessante. Mas é algo que para ficar matutando na Mas é cabeça. interessante porque se eu já estou na presença, não preciso de ser. Isso. Já tem uma fonte de vida, né? Só que uma coisa do start do Enos que ele comentou, o pastor Taranto comentou, é que assim, numa lógica básica, se passou a buscar o Senhor, eu penso que só passa a buscar algo a partir de uma perspectiva que tu tem um entendimento da importância daquilo para tua vida. Né? Tu busca as coisas daquilo a partir do momento que tu entende o benefício que a necessidade daquela coisa vai te trazer. Isso. Né? Tu não busca o vento. Tu vai sair correndo atrás do vento? Não, tu busca algo que tu já entendeu que aquilo vai te trazer um benefício. Então, quando a gente lê ali, né, que Enos passou a buscar o Senhor, eu fico com o entendimento que ele percebeu da importância e do quão traria de benefício estar perto Talvez de Deus, não seja nem um benefício, pastor, Não, benefício mas eu uma digo necessidade. necessidade, Né? Estar perto de Tem Deus. que De estar, né, com Deus. Né? Baseado nisso aí, a gente percebe então esse panorama do avivamento no Antigo Testamento. Comumente ele era produzido ou tinha por intermeio uma pessoa, ou duas pessoas, ou um grupo de pessoas, os profetas, os sacerdotes, ou os próprios reis. Né? Já no Novo Testamento, essa configuração ela vira uma chave, né? Ela tem um conceito um pouco diferente, pastor Taranto. Nós percebemos que através principalmente do ministério de Jesus, dos discípulos e da própria igreja, né? Avivando pessoas, avivando cidades, avivando famílias, assim por diante. Agora o avivamento passando do Antigo para o Novo Testamento, pastor Taranto. Então, embora eu concordo com você que seja coletivo, mas o particular ele tem que prevalecer, né? Porque podemos estar nós todos aqui unânimes em vamos buscar um avivamento, vamos buscar. Mas eu posso não estar tão próximo assim de Deus e não receber esse avivamento que vocês vão receber. Eu posso emocionalmente me alegrar, né? E então, embora seja uma busca coletiva, né? Porque tanto é que a própria manifestação, a primeira do Novo Testamento, vai ser lá no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos unânimes, né? Estavam no mesmo lugar. Com certeza deviam ter pessoas ali que não estavam no mesmo espírito, que não entenderam e que tiveram uma leitura completamente atravessada, eles estão bêbados. Né? Mas, então, aqueles que estavam no espírito, que estavam unânimes nesse mesmo propósito, com certeza eles tiveram essa experiência, né? E essa oportunidade de experimentar. E presenciar, né? Deus não pegou aqueles que estavam em comunhão e te isolou eles da sociedade, pelo contrário. Não, é aí mesmo, tem que estar junto, enfrentar, né, os dilemas para poder fazer a diferença. Eu me lembrei aqui, no Antigo Testamento nós temos um coletivo também, né? Quando lembrar do número O Espírito estava em Moisés? Isso, que Deus distribuiu para Para 70. Profetizaram. Isso, aí profetizaram, estavam lá no arraial. Ainda tinha um lá que estava fora do propósito. Josué, né? Moisés tem Eldade e Medade que estão lá profetizando no arraial, achando que Moisés manda que pare, né? Quem dera que todo Israel profetizasse. Né? Então, essa deve ser também, já que nós estamos falando nisso, o líder ele tem que estar à frente na busca desse avivamento. Né? Avivamento ele tem vários sentidos. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, desperta o dom que é em ti, na língua original é você assoprar a brasinha que está apagando. Então o avivamento não deixa de ser todos nós temos a brasa, só que os problemas, as dificuldades, os embates da vida fazem com que essa brasa ela venha se apagar. Ou tente apagar, ou fica ali bem Sim. fraquinha, né? Quase morrendo. Então, de vez em quando, a gente tem que despertar esse dom, essa brasa, né? Esse sentimento pentecostal que tem dentro de nós.
Isso é importante. Que é uma busca de um avivamento constante, né? Bom, pastor Taranto, e na vida de Jesus, assim, o ministério de Jesus terreno, o homem Jesus, assim, a vida dele avivada, como que o senhor percebia isso? Ou percebe nas escrituras? Lá na própria primeira lição, que fala lá de Ageu 2:9, né? 2:9, a glória da isso. segunda casa será maior do que a primeira. Eu estava fazendo um estudo lá a respeito de que visão que eles tinham, que segunda casa é essa, né? Nós tivemos, acho que umas 2 lições passadas, acho que não sei se foi o Emerson ou foi a menina Débora que falou, né? Que a segunda casa seria o templo, né? Então, isso não pode ser, né? Não está errado, pode ser os Fisicamente, né? fisicamente. Mas eu tenho um comentarista, um teólogo, né, chamado Albert Barnes. Ele fala que essa segunda casa, a glória da segunda casa, até antes de comentar do Albert Barnes, existe uma outra perspectiva que quando Jesus entrou no templo lá, que a glória da segunda casa foi maior. Não, mas aí ele entrou no templo. A glória... Foi passageiro, né? aí depois saiu no acabou. Um templo dentro de outro templo. Aí eu achei interessante esse Albert Barnes, a visão dele, que ele disse que a glória da segunda casa é porque agora o próprio Jesus, ele encarna e essa casa tem a glória. A glória da segunda casa, nós como templo, a nossa vida, o nosso ser, a nossa vida de comunhão com Deus é maior do que o templo de Salomão. Sobre a ideia sobre Poxa, como fosse uma mudança de conceito. Ou a primeira casa seria templos físicos e a segunda casa seria o nosso corpo. Não, isso é a visão dele, né? Não, sim. Eu tô falando mas eu achei interessante do conceito dele. Tô falando uma mudança de conceito sobre o que significa a casa, né? E o conceito do Novo Testamento de templo não é mais aquele. Quais são os templos? Né? Nós somos o templo. Não, hoje, né? agora a frase do pastor Taranto que nós, cheios do Espírito Santo, salvos em Cristo Jesus, maior que o templo de Salomão. Já pensou? Não, minha não, é dele aqui. Peguei Parafraseando. Albert Barnes. Mas é muito interessante essa visão. É provocativo, né? Faz pensar. O que o judeu não vai pensar de um negócio desse? Meu Deus. Mas se tu for parar pra pensar, não na aplicação da exegese do texto ali, da glória da segunda casa, mas o que tinha no templo de Salomão e o que nós temos. Se nós olharmos assim, claro, Deus se manifestava lá no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, tinha um lugar santíssimo. Só que hoje, tudo aquilo está aqui dentro. O apóstolo Paulo fala, vamos tabernáculo. Um dia nós vamos desfazer esse tabernáculo. Esse tabernáculo, né? Vai desfazer. Tanto é que a glória só se manifestou na casa, no templo, quando a arca foi colocada no lugar. Eita. Né? Então, a glória, a presença de Deus é que dá valor então, ao estereótipo. E é o que nós temos dentro de nós, né? Habitando em nós. Então, então não vou dizer que nós somos, mas assim, estamos ali. Né? No mínimo igual, né? Mas tem que estar em comunhão. Tem que estar em comunhão, acho. A comunhão é aquela chama, né, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que aqueles 2 sacrifícios diários que tinha que ter de segunda a segunda no tabernáculo, mesmo quando não tinha sacrifício, impossível, né? Ninguém pecava. Mas tinha uma ordem de ter um sacrifício de manhã e outra à tarde, que era um sacrifício perpétuo, memorial perpétuo de sacrifício do inocente que morreria pelo culpado. Tinha que ter. Seria... Não, eu começo a pensar, falo essas coisas, eu vou longe, vocês vão cortando. Mas assim, quando Paulo escreve, né, em Gálatas 5, né, minha carne, meu espírito, uma luta constante, né, um tentando vencer o outro dentro de mim, né, seria mais ou menos nessa perspectiva... Não, Gálatas 5, né? Dos frutos antes dos frutos ele fala, né, da luta do espírito contra a carne, né, dentro é uma luta constante, sim. É como se fosse a mesma necessidade do sacrifício diário, dos 2 sacrifícios diários, é a luta diária nossa, do nosso espírito contra a nossa carne,
porque o sacrifício trazia a remissão dos pecados ali, né, que era necessário. E a nossa luta diária do nosso espírito contra a carne, buscando a santificação da nossa vida não deixa de ser uma vida avivada, né? Por sermos templo do Espírito, não é isso que eu estou falando, como é que eu vou dizer, essa compensação. Bom, não é mais necessário o sacrifício, mas em contrapartida vai ser necessário agora uma vida constante de luta constante, de sacrifício interno, matar a tua carne, sacrificando a tua carne em busca da santidade. Aí não é só 2 dias por dia, né? Então, aí é 24 horas. todo instante, todo segundo, né? Pastor Taranto, então, no ministério de Jesus, essa vida avivada que Jesus ele produzia, as pessoas olhavam para ele. Eu me lembro daquela passagem quando os homens foram para prender Jesus, e Jesus falando com tanta graça, com tanto avivamento, eles voltaram para os sacerdotes ali e eles foram indagados: vocês trouxeram Jesus? O que aconteceu? E eles ninguém falava, nunca ninguém falou como esse homem. Isso é uma expressão de uma pessoa que tem uma vida avivada, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus, enquanto homem aqui na terra, todas as obras que ele realizou foram realizadas através do poder do Espírito Santo. Então, literalmente, ele vivia uma vida totalmente avivada pelo Espírito Santo. Outra coisa interessante, falando sobre isso aí, eu me lembrei de Marcos capítulo 1, logo no início do ministério de Jesus, quando ele está na sinagoga, e ele estava pregando a mesma palavra que os doutores da lei e os escribas, sacerdotes pregavam. Só que naquele culto ali, tinha um endemoniado, né? E ele expulsa o demônio, e alguém diz assim: que doutrina é essa? Nova é essa? Né? A doutrina não era nova, a palavra é a mesma. Agora, quem estava falando é que era diferente. Então a diferença é exatamente essa daí. É quem está falando. É igual aquela história do pastor daquele concurso que teve, pegaram um camarada, um ator teatral e um pastor para fazer uma citação do Salmo 23. Conhece? Acho que cabe bem, né? Não conheço. Não conheço. Aí botaram o primeiro ator lá, teatro cheio, né? Foi lá, recitou o Salmo 23, do Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa, acabou, pessoal. Aí a gente trouxeram o irmãozinho, pastor, o mesmo salmo. Aí ele começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz. Aí foi quando acabou, todo mundo chorando. Aí foram perguntar para o ator: mas vem cá, por que quando você recitou o mesmo salmo não houve a mesma manifestação, o pessoal não chorou, só bateram o palmo? Assim, é que eu conheço o salmo do bom pastor, ele conhece o bom pastor do salmo. Então acho que a diferença é essa daí, né? É quem está falando. Então ali era Jesus falando, e outra coisa era o escriba. Ainda está escrito lá. E eles disseram isso porque Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. E autoridade, você prega com autoridade, você dá aula com autoridade, quando você vive o que prega. E é uma coisa que está fora do teu domínio. Essa questão de a pessoa reconhecer se você tem a unção. Isso é uma coisa que está para além de nós. Eu tenho unção. Quem tem unção nem fala. Vai comer essa história. Vai comer. Não precisa forçar nada, né? Não. Estou distraído, né? Então você está falando e a coisa está acontecendo. Às vezes você está falando algo normal e você está vendo ali a gente que prega, que ensina, terminou uma lágrima correndo assim. Até você, meu Deus, mas é Deus que está trabalhando. Então, por misericórdia e graça, né? Não que sejamos alguma coisa. É aquele que está operando através da tua boca, né? Isso. Então, Pastor Taranto, o avivamento na igreja primitiva, a partir de Atos capítulo 2. Me parece que há um cisma da igreja primitiva com a igreja moderna, pós-moderna, na questão da visão de... Aqui nós estamos quase já pulando para o nosso último tópico ali, do que é ser avivado, o que é ser uma igreja avivada. Porque a igreja primitiva ela vivia esse avivamento
E aqui eu pensando um pouquinho sobre isso, no que falar sobre esse tema em específico, eu percebo que é impossível você viver uma vida de avivamento sem fé e obras. É impossível. E quando a gente observa e passa uma lupa pela igreja primitiva, principalmente em Atos, ou os pais da igreja, a gente percebe isso. Fé e obras caminhando junto. E parece que depois de um determinado certo tempo, parece que isso vai se distanciando, onde um só tem obras, outro só tem fé, e a coisa fica um tanto quanto desequilibrada, onde se acontecem então os desacertos ou os equívocos, né, teológicos e consequentemente os erros. Seria muito bom se nós tivéssemos um dia uma revista da escola dominical só sobre a história da igreja, né? A gente erraria muito menos. Como você bem falou, depois que passou o período apostólico ali, nós tivemos os pais apostólicos, né? E depois tivemos os pais da igreja. Os pais apostólicos foram os que aprenderam com os apóstolos. Depois nós tivemos os pais da igreja, que já vieram ali até o século IV, V, por ali, quando a igreja se tornou ali, a partir de Teodósio, né, 380. 325, a igreja parou de ser perseguida com o decreto lá do Constantino, e 380 passou a ser a religião oficial do Estado a partir de Teodósio. Né? Estatizou? Estatizou. E uma vez que a igreja está estatizada, e você está pagando o clero, quem paga manda, né? Então, a partir dali, a igreja passou a ser dominada. Mas, seguindo esse pensamento seu, a igreja foi caminhando, né? Aí se tornou a igreja católica apostólica romana, que é a igreja oficial. Só que já nesses primeiros séculos, século IV, V ali, já começaram algumas divergências de irmãos nossos que já estavam descontentes. E o primeiro movimento que nós temos desse período aí é chamado os Pais do Deserto. Os Pais do Deserto, tem o Santo Antão, que é o mais famoso deles todos, que ele vai realmente para os desertos, vai para as montanhas, é da onde surge o período também monástico, onde eles começam a se reunir nos monastérios, porque isolamento, né? Isolamento. Eles achavam que era pecado, era perigoso você viver nas cidades, porque você poderia perder a tua fé, porque era muita contaminação, muita tentação. Aí eles escolheram ir morar nos monastérios, construíram e ficavam isolados lá. Alguns moravam em cavernas, né? Como esses pais do deserto, moravam isolados mesmo. Que eram homens bons, tá? Não eram... E já tinha isso até na época de Cristo, né? Tinha tinha os essênios que iam pro deserto. Sempre teve essa visão aí, a seta, né? Uhum. Se esconder, morar em caverna. Mas no caso aí é da igreja, né? Uhum. Certo? Da igreja, que queriam bem. Só que aí depois o Santo Antão mesmo falou assim, rapaz, mas eu tô perdendo tempo, eu tô achando que não vale a pena eu ficar aqui. Porque eles começaram a entender que o pecado não está circunscrito a um lugar. O pecado está no coração. Então, não é o lugar que faz você pecar. Você está lá em cima, lá no monastério, você está pensando coisa ruim igual. Né? Aí ele falou assim, eu sou mais útil no meio da podridão. Então ele desce e começa a pregar, né? E começa a ganhar muitas almas. Então começa a ter uma outra igreja correndo paralela com a igreja católica apostólica romana, que se corrompeu. Isso vai passando tempo, né? Lá isso no século VII, VIII, vão aparecendo alguns outros movimentos já de separação, e já vendo que a igreja tinha se corrompido. Vai ter uma cisma, essa cisma que você está falando aí, vai ser lá no ano 1040, 1050, ali, que é a grande cisma, quando o Império Romano já tinha se dividido, né? Aí tem a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. E como a Igreja do Ocidente, a capital em Roma, o bispo de Roma era muito mais importante do que os outros, o camarada começou a se achar. Algumas doutrinas também já eram contrárias ao pessoal lá de Antioquia, naquela região. E eles fizeram a grande cisma, e hoje nós temos a igreja ortodoxa, né? E temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que são igrejas completamente diferentes. A Igreja Católica, dentre as coisas que elas pregam, é a adoração de imagens, a ortodoxa não, imagem de estátua, né?
Mas a igreja ortodoxa acredita que você pode pintar, né? Pintura pode. Então a igreja ela tem aquelas pinturas, é fácil você identificar uma igreja ortodoxa, aquela pintura sempre aquela carinha, né? Narizinho bicudinho, assim, bem diferente. Mas eles não têm imagem. Né? E também a questão do monofisista, né? Que eles acreditam que Jesus era só espírito, não era corpo. Né? E já lá no Ocidente, não. Então tem algumas divisões, né? Fazer mais uma provocação. A gente tem o link natural na nossa igreja, principalmente por sermos uma igreja pentecostal, de atrelar o avivamento com manifestação espiritual de dons, ok? Isso é uma associação natural que é feita toda vez que a gente fala de avivamento. Só que quando nós olhamos a listagem de dons, por exemplo, que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 12, nós temos 90% dos dons relacionados a serviço. São dons que você recebe, mas que não são de edificação própria, mas de edificação da igreja, do corpo. Né? Tanto que lá ele faz até associação a relação de dons com o corpo, né? Se todos fossem iguais, não sei o quê. Só que hoje, quando a gente olha avivamento, e faz esse link, essa relação de avivamento com dons espirituais, nós tivemos, por exemplo, durante muito tempo, um ensino e um incentivo a buscar o batismo com o Espírito Santo, ou seja, buscar dons espirituais, só que quando a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo e ela falava em línguas, pronto, aí, ó, alcançou o objetivo, aí, foi batizado e fala em línguas. Não, mas aí, peraí, e a edificação da igreja? Onde é que ela vai entrar aqui? Quem fala em línguas, a não ser que tenha intérprete, edifica a si mesmo. E aí, essa relação aí, se nós estamos buscando avivamento, e antes nós falamos que avivamento é coletivo, envolve unânimes num propósito, lá os 120 em Atos 2. Estamos falando de edificação da sociedade. Um monge que se isolou e percebeu que não poderia ficar isolado, ele tinha que estar no meio do povo. E aí há um incentivo de busca do batismo, mas para de incentivar quando a pessoa fala em línguas. Como é que fica a questão de avivamento? Não sei se eu consegui jogar aqui a problemática para vocês. Agora vocês falam. Bom, eu acho que a frase inicial sobre esse tópico, ela pode resumir bem. É a questão da fé. Poxa, eu busquei ali o batismo, eu fui batizado, eu falei em outras línguas, ok? Estou sendo edificado, mas para qual propósito eu estou sendo edificado? Para mim mesmo? Não. E os dons ali, na verdade, eu arrisco até mais, né? Porque todos os dons têm a finalidade de serviço, de servir, de edificar. O grande problema é que, digamos, nós somos ignorantes espirituais no sentido de querer só para a gente o dom, ou para minha promoção, entendeu? Então, eu sou batizado e tudo bem, e aí? O que eu estou fazendo com essa edificação? Eu vou construir uma torre de Babel em mim mesmo, então. Meu pensamento. Bom, primeiramente, nós somos pentecostais, né? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu creio na evidência do batismo falar em línguas, né? Só assembleiano roxo. Mas pode ter, eu não vou entrar na questão pessoal, né? Não falou em língua, mas uma coisa pessoal, então é uma coisa da pessoa. Não é nem isso, é a continuação da busca, sim. Né? Não parar só ali. Para, né, deixar claro. Sim. Né? Então, eu acredito assim, quando você olha o tabernáculo é edição para tudo, né? Você entra, o tabernáculo são três entradas, né? A primeira entrada é que você tem primeiro encontro, a primeira coisa que você vê é o altar do sacrifício. É a primeira coisa que acontece na vida do crente, é o sacrifício. Próximo, a bacia, batismo, né? Aí tem um outro véu, que é o segundo véu. Uhum. Né? Mas antes de você entrar nesse véu, tem todo um pátio. O problema é que tem muitos crentes que quando entram na igreja, eles se satisfazem só com o sacrifício de Cristo e o batismo, e ele vive a vida inteira brincando no pátio. Mas a recomendação é entrar no segundo véu. O segundo véu, quando você entra ali, você já sente um perfume diferente que só quem entra que sente. Do lado direito tem uma mesa com pães,
do esquerdo tem o candelabro, que fala da manifestação do Espírito, e tem o altar do incenso ali, né? Tá, ali já é um outro patamar, como diz, né? Já é uma outra dimensão espiritual. Então ali já é a pessoa que já teve encontro, já teve, né? Ele tem que buscar as virtudes, ele tem que buscar o serviço na obra do Senhor, porque não adianta nada eu só ter o dom e não fazer praticar, não, né? praticar, não colocar em prática isso. Só tem um dom, inclusive você falou, o dom que Deus nos dá é para o próximo. Só tem um dom que não é para o próximo, é o falar em línguas, que edifica a si mesmo, orar em línguas, né? Que até falar em línguas pode edificar outro, se tiver intérprete. Mas o orar em línguas é o único. Então, todos os dons, eles só têm valor se for para edificar o Felipe. Todos os dons que Deus me deu, né? Inclusive até o falar em língua. De repente eu estou falando em língua, mas Deus está edificando ele de alguma forma, espiritualmente. Então, essa é a coisa que a gente tem que entender. Então, se eu entendi isso, eu não vou me satisfazer só de ficar no pátio. Eu queria entrar mais. Entremos, pois, com ousadia. E a palavra é lá em Hebreus, né? No terceiro véu, que é entrar lá naquele lugar que ninguém podia entrar. Esse lugar que ninguém podia entrar é um lugar de um envolvimento maior com Deus. Não é para entrar lá, via a arca. Tá, viu a arca, então quem viu a arca é outra pessoa, meu irmão. Já é outra, já não é mais nem aquela dimensão lá da manifestação do Espírito, é uma coisa muito mais profunda, né? Então a nossa vida espiritual, ela tem que, esse avivamento, eu acredito que é o foco dessa lição, é o passo a passo até chegar lá no Santo dos Santos. Vida, no Santo dos Santos, né? Que o final nosso vai ser, onde que vai ser? Nós vamos ver como ele é, nós vamos estar no Santo dos Santos, nós vamos estar na presença do Senhor, no arrebatamento, quando estivermos com o Senhor, né? Transformação, e desse jeito a gente não pode ver o Senhor. Sim. Né? Então nós temos que buscar aquela transformação diária, e nós vamos ter que passar por uma transformação, porque essa carne aqui não pode suportar. Moisés um dia quis ver, o Senhor falou assim, você me vê desse jeito aí, Tá pego. tá pego. Mas paralelo aqui com o que o Miguel falou, acho que é muita questão de que, porque talvez como a nossa cultura foi desenvolvida no sentido de falar o que é o avivamento, que o culto foi avivado quando a gente vê muitas manifestações. E aí talvez não, a lição vai vir muito para isso, para ensinar a gente que não é só isso. Isso é consequência também, né? Vai acontecer, mas não é só isso. E aí é uma cultura que muito tempo foi falar, vai ter avivamento quando todo mundo fala em línguas, avivamento quando isso acontecer. E aí a lição acho que vai ensinar a gente que não é isso, que é várias outras coisas para isso acontecer. Isso que é importante. Aqui a gente já teve uma aula gigante sobre isso. Pastor Taranto, então quem está no átrio, a gente pode dizer que sejam meninos, talvez? São aqueles Os neófitos. Neófitos, né? Que Querem ficar... Não, talvez... O problema é que não, tem não, neófito com 50 anos de igreja. Não, então eu já não chamo nem de neófito, vamos chamar de anões espirituais. Anões, porque pode ser, né? Pode não ser tão novo 60, assim. 500 anos de fé e o cara não passa o segundo véu. Não porque não é convidado a entrar, porque não quer. Porque não quer. Ok. Agora, batismo com o Espírito Santo, que nós somos pentecostais, e o foco do avivamento não é só o batismo com o Espírito Santo, né? É uma consequência. Sim. O batismo, né? Tem muita gente que está avivada, mas não é batizada com o Espírito Santo. Com certeza. Nós temos irmãos nossos, são os aliancistas lá, os presbiterianos, por exemplo. Alguns não acreditam, né? Mas são pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, né? Com certeza. Se alegram, choram na presença do Senhor. Inclusive, os primeiros missionários foram presbiterianos, né? Não teriam ido para a missão. A Confissão de Fé de Guanabara, né? A primeira confissão de fé mais antiga do Brasil foi por missionários calvinistas. Foram mortos por causa do Evangelho. Então mas voltando para nós aqui, né? Então nós temos a nossa convicção, né, do avivamento. No bojo dele está a manifestação espiritual. Agora o Felipe falou uma coisa importante, nós temos que tomar cuidado também para essas aberrações de TikTok aí que a gente vê, igrejas que não vou nem chamar de igreja, não. Parece até um outro lugar, né, que não é um lugar que se busca a Deus, e o que se fazem lá, uma pessoa com machado na mão. Eu vi uma mulher dançando com a criança no colo, uma espada na mão.
Olha, então, e com o nome de igreja, cantando aquelas músicas lá, né, que só tem batida, é uma coisa estranha. Então a gente tem que tomar cuidado. Para Aí já não confundir avivamento. talvez seja a mistura, né? Então, Sincretismo, né? sincretismo. Pastor Taranto, agora viajando um pouquinho mais na história, partindo da igreja primitiva, pais apostólicos, pais da igreja, passando reforma, os grandes avivamentos pelo mundo. Vamos lá. Vamos começar com... Rapaz, de cor assim. Não. Expoentes. John Wesley. Sim, nós temos ali, na própria reforma, né? Já tivemos ali... A própria reforma, né? Foi um avivamento Muito grande. Meu Deus. Na verdade, a reforma ela mudou o Ocidente. Né? Antes da reforma, nós já tivemos lá o John Hus, o Savonarola, né? Que já Os moráveis. Os moráveis. Nós moráveis foi Não, depois. foi depois. Moráveis foi depois. Lá com o Zizandorf. Isso. Mas os moravianos foram... Olha que coisa linda, faz parte do avivamento. Houve uma perseguição dos irmãos moravianos, né? Eles moravam... Era Morávia mesmo, que é Morávia. Tchecoslováquia. Mas aí eles fugiram, né? Fugiram para a Alemanha. Isso. E foram para o sítio de um tal de Zinzendorf, o conde de Zinzendorf, que era um crente fiel. Abrigou eles lá. Abrigou, mas a gente... Denominação, ficaram na fazenda dele. O que aconteceu? Como eram muitas denominações, tinham lá calvinistas, discussões, né? Discussões teológicas, teve a quebra-pau mesmo na briga. Ele falou assim, gente, vamos parar com isso, vamos orar. E ele convidou o povo a orar. E o que aconteceu? O Senhor batizou com o Espírito Santo todo mundo, calvinista, batizou arminiano, de jeito Isso tem registro, né? Muito legal que isso aí tem registros, é muito interessante. E o que fizeram? Vamos fazer uma campanha de oração. Eles tinham um monte lá, até hoje tem lá uma capelinha em cima do monte, né? Tipo um minerete, né? Tem lá em cima. Não sei. Tem lá onde tinha o sítio dele. E de 2 em 2 iam orar, 2 horas cada um, 24 horas por dia. E esse ciclo durou 100 anos. 100 anos. Olha só. E detalhe, né? E depois disso eles startaram um programa missionário. Foi. Eles começaram a enviar missionário. Eles quiseram... inclusive o John Wesley teve encontro vamos dizer assim, teve experiência de avivamento com os moravianos, porque eles estavam fazendo uma viagem dos Estados Unidos para a Europa. Sim. Né? Ele foi conhecer a história, né? Isso. Já tinha acontecido. Tá, acho que, não sei se, não quero falar errado aqui, até porque depois o pessoal vai ver e vai pesquisar, mas não lembro se já tinha acabado já os 100 anos de oração, mas era uma história tão famosa entre os cristãos que ele foi lá conhecer, né? O John Wesley. Mas aí parece que ele conheceu os moravianos num navio quando teve uma tempestade, que ele estava desesperado, com medo de morrer. Isso. E os irmãos todos lá tranquilo, avivado, e John Wesley com medo. Esse hino da moda agora que balançando sim, pelo meu sangue lavado, mais alvo que a neve seria. A gente vai cantar cantando isso aí. Eu pensei que eles estavam cantando o alvo mais do que a neve. Os irmãos moravianos. Não, mas aí ele ficou desesperado. Você não está com medo de morrer? Ele falou, vem cá, você não está com medo de morrer? Não, mano, nós confiamos no Senhor, estou preocupado por quê? E ele falou assim, não é possível. E isso aí tocou ele e ele alcançou essa graça aí. Aí só para falar do avivamento, os moravianos estavam vendo a necessidade, parece que teve alguém lá da Europa que tinha um parente que tinha sido levado para trabalhar nas plantações de cana das chamadas Ilhas Ocidentais, que é hoje atual Haiti, como escravo, República Dominicana, como escravo. E alguém falou assim, vocês têm que pregar o evangelho lá está cheio de escravo lá. Ele falou assim, mas a gente não pode ir. Aí foi falar com alguém que era responsável. Pedir para ir, né? Foi pedir para ir. Aí falou assim, você não tem como ir para lá, você só pode ir se for como escravo. Eu falei assim, então nós nos vendemos como escravo. E eles se venderam como escravo para ir pregar o evangelho lá. Olha só. Que é uma vida vivada, né? Olha aí. Os solteiros. Um fato interessante também, o senhor falou nós falamos sobre o John Wesley, e eu lendo a biografia dele e sobre o avivamento, John Wesley, ele viveu no período da Revolução Francesa. Sim. E dizem alguns historiadores que o John Wesley foi fundador da Igreja Metodista, né? Sim. E que o movimento metodista na época na Inglaterra, essa vida avivada que os irmãos metodistas viviam na época,
influenciou de tal maneira o povo inglês que evitou uma revolução também na Inglaterra. Então, note que o avivamento, as proporções de uma igreja avivada ou de uma sociedade avivada, ela pode, então, afetar não só a sociedade cristã, ou a sociedade, ou a comunidade cristã, ou a denominação, mas pode, então, afetar ou influenciar toda uma nação. Sim. Não é Até mesmo? porque o avivamento que John Wesley foi uma das figuras principais que ocorreu na Inglaterra, além dele, o seu irmão, George Whitefield, eles tinham muita prática de pregação nas praças, né? Sim. E eles eram, além de pastores, teólogos, eles eram pessoas intelectuais que produziam textos não só religiosos. John Wesley, por exemplo, que paralela à mesma época de história, Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra, então ainda não era Estados Unidos, né? Não era independente. Uma colônia, né? Eles produziam, era muito comum nessa época, né? Porque as faculdades, elas ensinavam teologia e ensinavam outras disciplinas, então eles produziam materiais, textos filosóficos, artigos e tal. Então, quando surgiu a Revolução Francesa e começou a gerar influência na Inglaterra, tanto que tem livros que trazem isso, textos e artigos de John Wesley contra a filosofia da Revolução Francesa. Textos que eu estou falando não com cunho religioso, textos filosóficos, né? Combatendo o iluminismo, uma série de situações. Assim, fatores, mas, né? é claro, não textos tratando de teologia Sim, diretamente, mas carregada ali, encharcada de princípios teológicos e cristãos. Inclusive, você falou sobre filosofia, eu me lembrei de o Jonathan Edwards, aquele sermão inflamado, pecadores nas mãos. E um Deus irado. Ele usava óculos e ele não era um pregador eloquente. Ele lia o sermão e as pessoas foram impactadas. Isso é o reflexo de uma vida avivada ou de quem está falando, né? Com a autoridade de quem? John Wesley também lia. Ele só não lia quando pregava nas praças. Mas na sua igreja, tanto uma igreja metodista, né? O seu sermão era lido dentro da igreja. Ele pregava mais assim, como é que eu vou dizer? Como a gente prega hoje, assim, né? Sem seguir aquele... O esboço passo a passo. Nas praças, né? Porque tinha questão de... Pode ser choque para alguns que vão ouvir aqui o que eu vou falar. Mas a Assembleia de Deus, ela tem origem na igreja metodista wesleyana. A nossa confissão de fé é metodista wesleyana arminiana. Olha só. Sim. Sim. Muita gente não sabe, né? John Wesley uma vez falou para um dos seus alunos: meu aluno, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você bota o seu sermão no fogo. Então ele vivia essa vida avivada. Até, inclusive, ele era chamado, né, o tição tirado do fogo, né, por conta do incêndio, quando ele era mais jovem lá. Enfim, então, falando desses avivamentos pelo mundo, nós passamos por John Wesley, George Whitefield, nós passamos tantos outros, chegamos então também na Rua Azusa. Rua Azusa, né? Rua Azusa. Que já é uma consequência de Gales, que deu em Chicago, que deu Azusa, né? É um de outro lugar. Isso. É a outra vinha, né? Uma centelha que já foi espalhando para outro. Que depois veio para cá, né? Justamente. Mas onde nós vamos chegar. Aqui, só que o nosso, o professor Taranto deve saber disso, lógico, né? Melhor do que eu. Mas a gente faz... há uma confusão, né, algumas vezes, que a gente acha que Gunnar Ving e Daniel Berg vieram da Rua Azusa. E não vieram. Eles vieram de Chicago. O mesmo que influenciou a Rua Azusa, influenciou Belém, que foi onde saiu a nossa igreja. Então, nós chegamos no Brasil então com Gunnar Vingre, Daniel Berg, chegando em Belém do Pará, né? Segundo a história, eles estão buscando um destino, né? E um deles tem uma visão, né? Um sonho. Agora eu não estou lembrado como é que foi a história. Foi uma revelação. O nome, né? Claro, né? Nos Estados Unidos mesmo. Isso, lá nos Estados Unidos, né? Pará. Olha só. Que loucura. Loucura, não deu, né? Para nós é loucura, né? Loucura. Aí nós temos na história, então, o Daniel Berg e Gunnar Vingre chegando em Belém do Pará, passando por uma série de problemas, sendo ali rejeitados, né? Tratado como rebeldes, né? Mas, na verdade, com uma vida inflamada e cheia do Espírito Santo.
E lendo aqui, isso está na lição, a primeira pessoa em solo brasileiro a ser batizada com o Espírito Santo, Celina. Celina Albuquerque de Oliveira, uma mulher, né? Uma mulher. Então, as mulheres, por isso que a questão do círculo de oração das irmãs na Assembleia de Deus, ela é muito forte, né? Muito marcante, tem uma história muito profunda. Só uma curiosidade, que antes do Gunnar Wing e o Daniel Berg, um ano antes, veio para cá um pentecostal também, que foi o Congregação Cristã? Franciscone. Isso. Primeiro ele foi para Buenos Aires, depois abriu igreja lá em São Paulo, foi no sul do Brasil, parece, né? E é a igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, antes do Daniel Berg, o Navim, nós tivemos um outro representante do movimento pentecostal. Que veio da Itália, né? Tanto é que na Itália, até hoje, a Assembleia de Deus, as irmãs usam véu. E a igreja do véu é chamada porque ele veio com o costume até hoje. Do véu. Porque eu acho que eu lembro que eu estudei isso faz pouco tempo, mas é porque a Assembleia de Deus teve um crescimento mais exponencial e aí acabou ficando na história como a primeira, né? Mas realmente aconteceu isso aí que o pastor falou. Ainda tem as ondas, né? Sim. Primeira A onda. primeira onda é a Assembleia e essa congregação. Depois vem a segunda onda, que é a igreja Quadrangular, né? quadrangular. Deus é amor. Cruzada, Deus é amor. Né? Que saíram movimentos que saíram. Depois vem E a mais uma terceira montoeira onda. que não tiveram a proporção, né? A proporção, né? O destaque, né? Mas teve Brasil mais. para Cristo é uma igreja grande também. Aqui nem tem, né? Mas lá no Rio tem. Tem. Mas também Mas tem bastante lugar, não? A Brasil para mas Cristo. aqui não tem, né? Mas é uma igreja antiga. Do que eu me É da lembro, segunda não. onda, eu acho. Não sei se eu vou trazer muito pra frente, antecipar o que talvez falado, mas para os pastores, agora, assim, falando em avivamento, o Brasil vive um período de avivamento, pré-avivamento, fala-se muito sobre isso, assim. E aí, vive isso no Brasil ou não? Acho que todo mundo está pensando e não está vivendo para isso, buscando o suficiente para isso. Jogou e saiu correndo, né? Você tem uma visão assim, o Brasil é um continente, né? Então, eu acredito que o Brasil, apesar dos pesares que a gente tem visto aí, né, principalmente a vinda e a manifestação e a multiplicação dessas igrejas neopentecostais, abra um parênteses, nem todas as igrejas neopentecostais estão enquadradas aqui, porque existem muitas igrejas neopentecostais que são uma bênção, tá? Vou deixar bem claro aqui. Você vai me chamar, eu vou me apedrejar. Aqui. Então, mas algumas dessas igrejas neopentecostais, que não estão fundamentadas na palavra, elas estão fora. Mas o Brasil, apesar de, quando eu tô falando dos pesares, né, das dificuldades que a gente tem passado, nós somos, sim, uma referência. Vamos fazer uma comparação com a terra de onde foi a origem, a Inglaterra, que a gente falou agora. As igrejas estão virando boate. Aqui, graças a Deus... Isso lá ainda vai virar. Piscou, tem uma igreja nova. Tem boteco virando igreja. Cinema virando igreja. Cinema virando igreja. Isso que ainda tem na Inglaterra ainda tem igreja para virar boate. Agora tem país que nem tem mais, porque o que tinha já virou, né? Não, Tem lugar além de que estar virando boate, algumas, às vezes tem igreja que não sei se é de manhã, é igreja, de noite é alugado para outra coisa. Tem igreja que virou mesquita também. Isso vale para vários países extremamente importantes na história da igreja. A própria Alemanha não está longe, a França. Digamos o continente europeu, né? Talvez seja, europeu. que é um velho continente. Então eu vejo o Brasil e olho lá, eu não vou dizer que o Brasil está... E Eu vejo o Brasil... até mesmo os Estados Unidos, né, pastor? Hoje a gente olha os Estados Unidos, que era uma grande referência de um país cristão, evangélico. Meu Deus, Eu congregava lá no Rio, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, lá no bairro de São Cristóvão, que era a referência histórica, lá no livro lá da história da Assembleia de Deus, você vai ver. Sim. Foi lá que o André Bernardino aceitou Jesus. Então, é uma igreja histórica. Então, eu me lembro, na década de 80, nem pensava em nascer, os cultos lá, o pastor, esqueci o nome dele agora, Túlio Barros, né? Mano, todo domingo
era tipo uma festa, porque todo domingo tinha um missionário, tinha alguém de fora. Era uma igreja enorme, então sempre uma igreja sempre avivada, assim, sempre com movimento, né? Então, hoje já mudou muita coisa, mas o Brasil, apesar de tudo, então eu vejo que continua ainda sendo, sim, um celeiro nesse aspecto aí. Nós estamos fazendo um caminho inverso, né? Vieram os americanos para cá, hoje nós estamos mandando missionários para os Estados Unidos. Isso aí. A África, que foi também evangelizada, quantos missionários africanos não estão saindo de lá, indo para a Europa, principalmente, né? Sim. Eu tenho um menino que fez seminário comigo, o pastor, ele até comentou meu livro, o recente que eu vou lançar agora, no próximo ano, né? Outro livro. Ele é reitor numa universidade lá numa cidade da Angola. Ele é pós-doutor, né? Então ele fez o caminho velho. Ele saiu de lá para vir estudar aqui, aí voltou para o país dele para ensinar lá, né? E a gente vê também, tem muitos africanos que estão saindo de lá e indo para outros países. Ele mesmo, de vez em quando, ia para a Europa lá. Evangelizando os países que evangelizaram eles. Né? Então eu não posso dizer que o Brasil não está vivendo um avivamento. Pode na sua totalidade, não, mas nós temos sim focos aqui, foco ali, com certeza. Agora, nós estamos com um excelente cenário para estourar um grande avivamento. Né? Com certeza. Porque o avivamento, como o senhor falou antes, né, ele era precedido de crise. Né? Só uma curiosidade, já que você falou nesse aspecto aí, antes de vir para cá, eu estava dando aula no seminário no Rio, então, geralmente quando dava aula no seminário, era só para pessoas de 40, de 45, 50, só velha guarda. A última turma que eu peguei num seminário lá, eu me espantei, porque tinha uns 40 alunos na sala, e tinha uns 4, 5 com mais de 40 anos. A maioria era tudo de 18 a 25. Então, algum fenômeno está acontecendo. Era a primeira formação deles, não era uma formação complementar. Assim, não, tudo jovem e mineiros que estavam ali, avivados, assim. Tinha até uma aluna lá de cabelo azul. Amém, mano. É o momento. É isso aí. Você está entendendo? Para mim foi um choque. Para mim lá, eu tive um choque, mas Deus trabalhou na minha vida. Eu tinha aluno lá com alargador, com tudo tatuado e com piercing. Eu falei, meu Senhor, mas Senhor, e o menino, você precisa ver a profundidade que o menino aprendeu o hebraico, aprendeu o grego, e é uma benção. Então quem sou eu para falar que não é? Então a gente tem que pregar o evangelho. Eu acho que a nossa igreja, falar a nossa igreja no total, no todo, nós pecamos muito tempo porque nós escolhemos para quem a gente quis pregar. A gente não tem que fazer isso. Fomos seletivos demais. Fomos seletivos. Você falou agora mesmo ali daquele testemunho abraçando o indiano. Eu comentei para o pastor Taranto o testemunho do pastor Emerson Feitosa na Índia, abraçando o hindu lá, o Dalit, né? Dalit, que é a casta mais baixa. Não o Dalit, aquele que estava sendo preparado para ser sacrificado a Shiva. Aí. Aquela deusa lá dos braços. Então, como é que foi a conversão? Assim, tem que dar 3 pulinhos para frente. Não, assim, amém, tá salvo, irmão. O pastor uma vez falou, ele pregou alguma coisa nesse sentido assim, e ele falou uma frase assim, tem que parar de achar que nós que vamos mudar o cara. Não vamos mudar o cara. Quem vai mudar o cara é o Espírito Santo. Trabalha para o Espírito Santo entrar na vida dele. Depois que entrar, ele vai mudar de dentro para fora. É a melhor transformação que a pessoa vai ter. Porque se tu impõe, tem que tirar isso tudo aí. Positivo, né? Aí é a força humana, né? Mas a minha parte da resposta para o Felipe, eu creio que o Brasil sim, ele vive um avivamento, claro, guardado as devidas proporções que o pastor Taranto falou, de separar alguns movimentos aí que de fato são verdadeiras aberrações, né? Mas, por exemplo, o Brasil hoje é um celeiro de missões. Nós temos os Gideões missionários aqui do nosso lado, né? Que é um celeiro de missões. A nossa igreja, 27 projetos de missionários nós temos, então percebo isso, que uma igreja avivada, ela não fica restrita à sua localidade ou às suas quatro paredes, ela precisa, né, no caso, expandir. Ok? Partindo para o nosso último tópico aqui, pastor Taranto, eu vou lhe fazer uma pergunta agora capciosa. A pergunta é: o que não é
ser cheio do Espírito Santo. O que não é ser uma vida Eu vou avivada. até pegar uma água. O que não é avivamento? O que não é avivamento? Então, vamos lá. Primeiro, o avivamento não é um programa que a gente agenda na igreja. Amanhã vai ter avivamento. Opa. Então, campanha de avivamento. Não, pode até fazer. Ou a campanha de avivamento podia ser uma campanha de oração, né? Boa. Porque o avivamento ele pode começar. Pô, deve, né? Só estudo. complementando a sua resposta para o Felipe ainda, Tá. né? Sobre a questão do avivamento, não precisa de toda a nação estar avivada, basta começar por um. Você pode ver as histórias dos avivamentos, sempre começou Isso. por alguém que quis, por um, Que incendiou o resto. incendiou o resto. Então, eu acredito que a nossa nação está vivendo, sim, um avivamento. Ele me lembrou bem aqui, senão nós não teríamos tanto missionário. E não só missionários, e tantas pessoas contribuindo para missões, que é missão. Eu conheci um irmão que ele dizia, missão não é ir, missão não se ajuda, missão se faz. Então, cada um faz de um jeito, ou indo, contribuindo, orando. Então, não é um programa que eu vou marcar na igreja. Avivamento também não é mudança doutrinária, porque não existe vida sem doutrina. Então, eu não posso ter uma mudança na doutrina, senão... Mas avivamento não é uma mudança. Vou ter que mudar, não que a gente tem que mudar aqui. Não vai ser mais isso aqui. Aqui não vai precisar mais ter coisa que está acontecendo em algum lugar aí. Não precisa mais batizar. Não precisa mais ceia. Isso não é avivamento. Tem lugar que diz que não precisa mais ceia. Não foi isso que Jesus ensinou. É tanta heresia que a gente perde até as contas, né? Então não é mudança doutrinária. Então eu não preciso moldar a doutrina bíblica para que o avivamento venha. Também avivamento não é mudança litúrgica. A liturgia é o trabalho, são as dinâmicas do culto. Embora que, quando existe o avivamento, a liturgia vai ter que mudar. Aquele culto, é a pior coisa que tem. Eu até falo eu não tenho dom de dirigir culto, já vou te avisar. Fica a dica. Não, fica a dica, porque eu entendo que até para dirigir culto tem que ter dom, porque eu vou ser sincero, se me botar para dirigir culto, eu vou matar o culto, porque não é meu dom, eu não tenho dom de dirigir culto. Tem pessoas que nasceu, o pastor Adão, ele não para de nada, o Fábio também, ele é bom para dirigir culto, né? Você dirige bem o culto também, né? Agora, eu não, então o avivamento... Leva o culto, ele dirige tão mal que leva o culto para a vida. Não, já estou avisando, fica a dica aí. Então, eu acredito que não é mudança litúrgica, mas embora que uma vez que venha acontecer o avivamento, algumas coisas na liturgia vão mudar, vai ficar mais dinâmico, né? Outra coisa, eu peguei isso aqui de um livro, tá? Do livro do Hernandes Dias Lopes. Opa. O livro dele é Avivamento Urgente. Olha aí. Vou deixar aqui, não é meu, isso aqui é do pastor. Não sei, eu acho que a chance dele ouvir isso é pequena, então eu vou falar que pra mim ele é um baita de um pentecostal. Eu garanto que ele no quarto dele lá ele deve pouquinho falar, mais animado, deve ele falar fala em em mistério. língua, com certeza. Com certeza. Então, o avivamento também não é uma eclosão de dons carismáticos. Falando língua, será que é mesmo? Às vezes foi só um emocionalismo. É uma coisa que vem e passa. Eu vou para o monte. Benção, vai mesmo, ora por mim. Mas só ir no monte, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Só Bíblia vai ficar também legalista. E só monte, só oração, eu vou ficar fanático. Então eu tenho que pegar as duas coisas, Bíblia com oração, Bíblia com monte, né? Aí você fica equilibrado, fica aqueles dois pezinhos tranquilos, né? Outra coisa, avivamento não é modismo. É moda agora avivamento. A igreja lá está fazendo avivamento, vamos fazer também aqui? Cair, passar o terra, Passa terra. água. Não, agora tem um chute. Chute? Tem um chute novo, vou te mandar. Não traz esse negócio pra cá não, pô. Os caras vão chute aí. Rapaz, é cada coisa. O camarada tá no púlpito assim, finge que tá chutando, e o pessoal que tá na frente não cai. Foi você que mandou pra mim um arqueiro? O Gavião Arqueiro do Avengers lá, cara. Ai, meu Deus do céu. A gente não dá conta, é tanta heresia, né, rapaz? Outra coisa, finalizando aqui já. O avivamento não é
super espiritualização da vida. Também não é assim. Camarada ficar místico. Ó, tem um negócio aqui. Não, o avivado, a pessoa que é avivada, é uma pessoa normal, uma pessoa vivaz, né? É alegre. Eu conheci um rapaz aqui em Itajaí mesmo, mas acho que ele era de Camboriú. Ele era pescador. Ele parou de pescar porque ele pescava com espinhel. Espinhel, né? Aquele, dá um monte de anzol, né? Ele pega peixe lá, né? Espinhel, né? O nome lá. E na hora, isso é muito perigoso aquilo. Na hora que você está recolhendo, na hora que ele recolheu, o anzol pegou no olho dele e furou. Aí ele perdeu a visão. Mas esse moço, rapaz, você está conversando com ele assim, e ele começa a chorar e falar em língua. Para mim, aquilo ali é um avivamento, não é uma coisa emocional, né? Você vê que ele fala, mas com coisa de coração, com alma, né? Das coisas de Deus. Assim, mas pastor Taranto, o Senhor tá aí, começa a falar em língua assim, chorando. Isso é uma pessoa avivada, né? Claro, mas se eu não sou assim, você também não é assim, não quer dizer que você não seja avivado. Estou dizendo que é uma maneira de ser. Mas a super espiritualização também não é sinônimo de avivamento. E também não como é que se fala? Avivamento não é campanha de evangelização. Tá? As pessoas às vezes confundem campanha de evangelização com avivamento. Irmãos, vamos fazer aqui uma campanha de evangelismo ali na praça e vamos trazer avivamento. O Senhor até pode trazer o avivamento a partir disso aí, mas não é uma campanha. Então, o avivamento é alguma coisa que, primeiro, começa, nós falamos no início, arrependimento. Tem alguma coisa errada. Ou pode ser por uma crise. Crise em quem? Em mim? Sim, pode ser. Mas pode ser também uma crise na minha instituição, algum momento que aconteceu alguma coisa. Nunca aconteceu, né? Mas no contexto que a pessoa está inserida. No contexto. Ou no país, né? Exemplo da Ilhas Fiji. Ilhas Fiji, né? Foi um caso bem. Não sei se o Juliano vai lembrar, a gente tinha um trabalho nos jovens, isso faz uns anos atrás, que a gente Logos era o nome, era um estudo que a gente fazia. E aí a gente fez um que eu botei o nome de pré-avivamento. De propósito, para provocar. Aí a ideia que era, a gente estudou ali alguns avivamentos que ocorreram na história, e a gente pegava antes de acontecer o avivamento. Qual que era o contexto social, o contexto religioso, e o que aconteceu de mudança na igreja e aconteceu o avivamento. Então, daquele da Coreia. Da Coreia do Sul, pegamos Coreia do Sul, Ilhas Fiji. Ilhas Fiji tinha uma situação lá, é um lugar maravilhoso, né? Lindo, tal. Aquilo estava destruído. Estava destruído. E o pastor da Ilhas Fiji, o presidente ou o primeiro-ministro, não sei como é que é lá, ele falou assim, poxa, e tinha umas igrejas lá, ele chamou, manda chamar esses pastores aí. Aí chamou os pastores, vocês não são o Deus, vocês não fazem milagre? Então tá, o nosso país vive do turismo. Todos os corais estão morrendo, não tem mais peixe aqui. O povo parou de vir porque o nosso ecossistema está destruído. Índice de criminalidade, porque agora não tem mais emprego, porque os hotéis começaram a fechar, não sei o quê. Ora aí pro Deus, vocês aí fazer alguma coisa, mano. Vocês ficam falando de Deus, de milagre, não sei o quê, e as igrejas aí foram embora, os pastores se reuniram, porra, agora tem que fazer alguma coisa. Aí se reuniram só os pastores, reunião de oração entre eles. Isso várias denominações. Reunião de oração, estudo da palavra só entre eles, só entre os pastores. E os cultos continuando normal. Até que Deus um dia foi lá e visitou eles. Aí Deus visitou. Depois disso, eles levaram para as igrejas deles, aí Deus fez um avivamento. Foi tão forte que o ecossistema das Ilhas Fiji foi... Acho que foi a barreira de corais, os recifes. Voltou, a vida voltou. E aí, tu joga na internet, quando isso tudo aconteceu, os pastores foram de novo lá no presidente, primeiro-ministro, assim, o senhor pediu, a gente orou, e Deus ouviu nossas orações, e ele, realmente, aí ele marcou uma coletiva, assim, uma festa, todo o povo reunido lá, e ele, né, esse vídeo tem na internet, ele pede perdão à nação, pede perdão a Deus, confessa seus pecados para a nação, se ajoelha e os pastores oram por ele. O avivamento completo, né? Nação, ecossistema, sociedade, política. Então foi um avivamento... Nós esquecemos do principal, pastor. Nós estamos falando de transformação
Robert Hicks. Chegou. Robert Hicks. Fundador Uma crise, da... né? Os meninos lá Justamente. É verdade. Crise social, né? Gloucester, né? Cidade, né? Não lembro o nome. Criador da cidade. É isso aí. Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Em 15 anos não havia mais ninguém a ser preso na cidade. Olha só. Fruto da Escola Bíblica Dominical. Poxa vida. Pô, né? Puxasse isso da Essa capa foi- aí. essa Podia falar- podcast da Escola Dominical e tinha esquecido de citar. Com a cereja do bolo. É isso aí. Legal. Bom, meus irmãos, nós estamos então chegando no final do nosso podcast. Eu queria deixar as considerações finais com o pastor Taranto. Eu espero que tenha sido aí de valia, né, a nossa cooperação. E esperamos vocês, né, os nossos alunos queridos, irmãos e os visitantes também que estiverem assistindo aí, os nossos amigos, estão convidados a participarem de uma das nossas escolas bíblicas dominicais do nosso campo de Itajaí ou de outra cidade onde você estiver falando ou assistindo, né, esse podcast. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Felipe, Miguel, pastor Juliano, Cadu, Mateus, irmãos queridos aí. Deus abençoe a todos. Bom, eu também quero agradecer, pastor Taranto, obrigado pelo seu tempo, sua disposição. Foi muito bom poder conversar, aprender com o senhor aqui nessa oportunidade. Miguel, Deus te abençoe. Felipe, Mano, Deus abençoe Cadu, todos os nossos irmãos aí. Você que está nos assistindo também, reforçando o convite do pastor Taranto, temos também a nossa Escola Bíblica Dominical online, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, temos também nosso aplicativo, né, Miguel? Transmissão. Então, todos vocês são convidados. Querendo Deus, nós estaremos aí no decorrer do trimestre preparando mais alguns podcasts para que você venha estar aí antenado e participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Obrigado, Miguel. Vale reforçar que a escola dominical, aqui a gente falou da lição dos adultos, mas tem para todas as idades, então dá para a família inteira ir. O Miguel é professor dos jovens, professor lá dos pré-adolescentes, então a gente está envolvido todo mundo. Adolescentes, né? É isso aí. Então a gente tem para cada faixa etária, numa linguagem diferente, busca trabalhar no contexto que eles vivem, da forma que eles vivem ali, pelo menos eu lá com os pré-adolescentes, em falar muito o que acontece lá. Então a gente está falando sobre isso, os assuntos são diferentes, mas elas se conversam. E aí é bacana porque a gente consegue ter todo mundo naquele momento e cada um tá aprendendo. Amém. Obrigado, né? Eu acho que ficou bastante curiosidade para ir. Realmente é um trimestre... Bom, eu sempre fico assim, eu vou assistir nos jovens ou nos adultos, aí eu pego a lição e o meu líder fica meio bravo comigo, porque ele faz esse trimestre eu vou lá nos adultos. Quando eu não dou aula, eu ouvir lá. Sim. Benção. Eu vou fazer uma última provocação agora para quem está ouvindo esse podcast. Nós estamos falando de escola dominical e avivamento. E para ocorrer avivamento tem que ocorrer mudanças, né? Então, se você é um cristão, né? João no capítulo 14, Jesus vai dizer, né? Registrado em João capítulo 14, aquele que me ama, né? Guarda a minha palavra. Não tem melhor forma de guardar a palavra de Deus do que estudar e meditar e aprender a palavra de Deus. Então, para viver um avivamento na sua vida, faça uma mudança. Se você ainda não é um aluno assíduo da escola dominical, passe a frequentar a escola dominical nos domingos de manhã. Você vai ser abençoado e avivado pela palavra de Deus. Amém? Obrigado, meus amigos. Amém. Em breve teremos mais Amém. ADI/EBDcast. Isso aí. Fit. Vai ser benção. E aqui se despede. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aqui o que você achou desse episódio. Se quiser perguntar alguma coisa, depois a gente repassa para eles. Depois a gente Pastor repassa. Taranto. Pastor Taranto. Pastor Juliano. É isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Amém.